já usou car sharing no Brasil ou fora? Alguém? Você veio. Diferente da RAP, né? Vocês viram que a gente tem um desafio ainda maior pela frente. Eu acho que a ideia é exatamente conversar com vocês para comentar como uma das tendências do futuro em mobilidade, né? Que é o compartilhamento de carros. Então, a MUBI é uma startup brasileira, eu sou a fundadora. A gente está completando agora 2 anos de operações no Brasil. A gente abriu para todo o Brasil, na verdade, agora faz 1 mês, né? Começamos em São Paulo e agora em todo o Brasil. Opa. Eu acho que todo mundo, principalmente vocês que trabalham, né, com a questão de frotas e tudo mais, é uma incógnita, né? A gente ouve falar de tantas tendências para o futuro, de drone, carros autônomos. Carros autônomos, a gente já pensar, é uma realidade, né? Não aqui. Eu tive em Seattle recentemente com amigos que trabalham na Amazon e na Microsoft, e uma das minhas amigas tem um Tesla. E eu fiquei, puxa vida, né? Vou experimentar. E você vê que dentro da cidade o Tesla proíbe, ele bloqueia, porque ele já reconhece que não. Ele reconhece que ainda não está pronto para essa autonomia no uso urbano. Ele só libera o modo autônomo nas estradas, algo que eu não conhecia. Então, assim, já é uma realidade, mas ainda há muito, né, de tecnologia a se desenvolver. E até lá, né, a gente sempre ouve falar então que talvez daqui a 20 anos, né, o Uber vai dominar o mundo com a interface deles e com os carros autônomos, né? Uma das ideias de como a mobilidade vai terminar daqui a alguns anos. Até lá, o car sharing ele é visto como um caminho, um meio do caminho nessa mudança disruptiva no setor, em toda a cadeia automotiva. Eu vou comentar um pouquinho. Aqui a gente pensa, bom, o que vai acontecer com toda... É um exemplo de parte, né, dessa cadeia automotiva, quando a gente fala de montadoras. E hoje a gente conhece um pouco mais, hoje a gente está fazendo car sharing para a Toyota. Tem as questões das concessionárias, qual que é o papel das concessionárias, toda a parte de locadoras, as financiadoras, né? Os marketplaces, o modelo de compra e venda e as seguradoras. Hoje a gente tem 2 dessas seguradoras, a Sul América e a Liberty. Então a gente sabe que a gente vive recebendo contatos de membros de toda a cadeia de valor em busca de todo mundo tateando aonde que isso vai resultar, né? Infelizmente, eu também não sei, né, daqui a 10 anos, 20 anos, como a questão da propriedade vai estar configurada, né, em relação à introdução dos carros autônomos. Mas o que eu posso dizer é que car sharing, com certeza, ele já é algo que pode trazer uma disruptura, né? Vai depender muito, obviamente, da velocidade de adoção e de algumas outras questões. No nosso caso, demorei 1 ano para negociar um seguro, né, com a Sul América primeiro, e depois mais 1 ano para negociar com a Liberty. Então, é algo que realmente é disruptivo, algo que depende ainda de muita parceria, né, de enablers para a gente conseguir, né, viabilizadores para a gente conseguir oferecer cada vez mais alternativas em mobilidade, sem de falar na parte regulatória, que a gente nem entrou nesse assunto ainda. A MUBI ela é pequena ainda, a gente recebeu até agora 15 milhões de reais de investimentos. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui com as startups que já estão bem grandes, né? Quando a gente fala de car sharing, existem esses 4 conceitos que já existem ao redor do mundo. Alguns já morrendo, então vocês veem como a evolução é rápida. O round trip, né, ele é um modelo que é mais associado ao modelo de locadoras, né, que você tem carros, você pega um carro no ponto A e devolve no mesmo ponto A, né? A maior no mundo é a Zipcar, né, que foi comprada pela Avis. E no Brasil a gente vê, alguns de vocês já devem ter ouvido falar talvez da Turbis, Ascar, alguns têm carros alugados, outros carros têm carros próprios, mas é um modelo que você faz principalmente por hora, tá? Então, é um modelo de deslocamento urbano ainda, tem pessoas que usam para o dia, mas acaba sendo mais caro. É um modelo mais assim, eu preciso fazer esse mercado, ficar 4 horas com o carro, acabam usando mais esse modelo. O peer-to-peer, que é onde a MUB está, é um modelo como se fosse o Airbnb dos carros, né? Então, a gente não tem casos, temos alguns que são usados mais para testes de produto
de produto, mas a ideia nossa não é ser gestora de frotas, né? Nós temos aqui carros, né? Nós já tivemos mais de 20 mil carros cadastrados no Brasil. São carros de pessoas como vocês, pessoas físicas. Temos também pequenas empresas que já alugam para usuários finais. Então, é um modelo que, desde o início, quando eu fui estudar, né, eu estava do lado de vocês também algum tempo atrás, eu fui diretora na Smiles e resolvi empreender, né? E decidi empreender em mobilidade porque tinha uma questão de propósito. O meu primeiro emprego foi na Secretaria de Transportes do Estado. Fui trabalhar no plano diretor de transportes intermunicipal de passageiros. Então, depois de quase 20 anos, eu volto a me conectar com o meu propósito na área de mobilidade. E quando eu fui estudar a questão do car sharing, eu já tinha morado nos Estados Unidos, já tinha usado o Zipcar desde 2009, e eu fui e vi claramente que o peer-to-peer, para mim, é o que me fazia mais sentido, né? E eu já vou explicar um pouco mais para vocês. Esse é um modelo que a gente foca em diária, né? Porque quem tem uma propriedade, um carro, não vai interesse de lavar o carro, abastecer para alugar por 1 hora, né? Então, a gente trabalha, no mínimo, como uma diária, depois pode ser fracionado. Então, hoje, o nosso ticket médio é de 2 a 3 diárias. Tá? É focado mais para viagens e mais finais de semana. Então, diferente desse modelo, que é um modelo mais por hora. E você tem, depois, o que é chamado One Way, que é um modelo que, no Brasil, houve uma tentativa da Urbana, mas parece que já fechou, né? Que é um modelo que você podia usar que nem das bicicletas, né, da Yellow Green, que você pega um lugar e larga no outro, dentro de um centro urbano, em que você ali poderia estar estacionando. Então, aqui em São Paulo, houve alguns desafios, como a gente sabe, de estacionar, de conseguir vagas, né? E os maiores players no mundo são a Car2Go e a DriveNow. São 2 montadoras. Elas anunciaram recentemente uma fusão entre elas. Então, elas vão criar um grande player de car sharing. Cada uma vai colocar $1 bilhão. Então, aí vamos ver o que vai acontecer. Ainda é muito recente. E o modelo One Way ponto fixo, ele existiu em Paris. Não sei se alguém, alguns anos atrás, chegou a ver em Paris que tinha um carro elétrico abastecendo em cada esquina de Paris. Infelizmente, esse modelo ele não deu certo, que é um modelo que, mais do que mobilidade, ele é um movimento de energia, né? É uma questão de infraestrutura. Então, no Brasil, é um grande desafio, né? A gente não tem. E não só no Brasil. Eu aluguei um Nissan Leaf em São Francisco e eu passei um sufoco. Não achava lugar para abastecer. Não tem assim postos. Entrava no Whole Foods e aí tinha que passar um cartão que só o cara que é cidadão que tem. Eu falei, gente do céu, foi um sufoco. Então, se nem em São Francisco a infraestrutura ela já está pronta, né? Quem dirá aqui, né? Em São Paulo ainda. Então, acho que é algo que vai demorar um pouco. A gente, óbvio, vê uma iniciativa no Cubo, mas ainda falta autonomia. A gente conversou outro dia com aquela maior da chinesa, a BYD. O deles é o que tem maior autonomia, eu acho que em torno de 200, 300 quilômetros, né? Que você roda, que já dá para fazer uma viagem para uma outra cidade, mas e aí para voltar, né? Então você tem que ter a garantia que você vai conseguir carregar no ponto de destino. Então tem uma série de desafios. Eu só esqueci de comentar que dentro do modelo do peer-to-peer, a gente viu recentemente, faz 2 semanas, uma grande aquisição. A Get Around de São Francisco, ela comprou a Drive, que é a maior de car sharing da Europa, por $300 milhões. Até agora, eles receberam $400 milhões, né, da SoftBank, a maior parte. Então, se torna um grande player que se posiciona para ser o próximo Uber, mas do car sharing. E tem a Turo, que é dos Estados Unidos. Então, são os 2 grandes players globais, mas eles sabem que no Brasil não é tão fácil, né, entrar pela questão de fraude. Vocês devem saber dos desafios que nós temos. Então, espero que eles demorem mais um pouco para vir para o Brasil. E hoje estão brigando lá entre Estados Unidos e Europa. E também não é fácil, tá, gente, expandir, porque todas as questões de seguro, de questões de compliance de CNH, varia de país a país. Então, nenhum deles conseguiu ainda dominar vários países. No máximo, cada um deles tem 3, 5 países. Então, como já adiantei um pouco, eu optei pelo modelo do peer-to-peer, porque realmente eu acredito que, se nós temos mais de 50 milhões de carros particulares, né, parados mais de 90% do tempo, significa que há uma grande oportunidade de otimização, né? E pensando que muitas dessas pessoas, às vezes, podem ter dificuldades de pagar a parcela do carro, pagar o seguro, né? Então, existe uma grande inadimplência hoje. Então, existe toda uma possibilidade de racionalidade de como você vê o carro, né? Pode ser visto como uma empresa, um negócio.
Nós já temos pessoas tirando ali mais de R$ 1.000 por mês, alugando o carro nos dias em que não usam. E, por outro lado, a gente tem mais de 10 milhões de brasileiros que usam carro sob demanda todos os anos. Então, o peer-to-peer ele permite que a gente conecte essas duas pontas, sem precisar investir na compra de carros. Então, cada proprietário é uma locadora, né, que cuida da manutenção do carro, cuida da limpeza, do abastecimento. Obviamente, a gente dá todo o apoio. Então, a MUBI já abriu. A gente abriu em todas as capitais esse ano, em fevereiro, e, em março, a gente abriu todo o Brasil. Então, esse mapa já nem está atualizado. A gente já tem alguns carros no norte também. Tivemos a primeira locação em Palmas, semana passada. Então, é muito legal, né, ver isso sair realmente da ideia e começar a se consolidar com uma realidade, não só em São Paulo, mas em várias capitais e várias cidades do Brasil. Já temos, inclusive, uma locação aqui no extremo do Rio Grande do Sul. Então, eu estou esperando lá no norte para poder falar que a gente está no Oiapoque, Chuí. Então, a MUBI é um aplicativo, e eu acho que assim, a ideia aqui não é fazer propaganda, mas é óbvio que, quando a gente está falando de algo novo, disruptivo, né, a gente precisa explicar um pouco do produto, e a gente é a melhor, talvez, tangibilização do que é o car sharing, né, para vocês. Hoje, eu considero, eu fui fazer benchmark de vários países no mundo, países nórdicos, fui para Israel, etc. Israel nem tem car sharing, né, porque lá o modelo de propriedade são menos de 2 milhões de carros, e a propriedade é mais de empresas, então o car sharing nem vai fazer sentido lá. Então, a gente pensar no mundo, a MUBI está provavelmente entre as top 5 de car sharing, porque não há muitos. Tem um na Holanda, um em Copenhague, e aí outras iniciativas pequenas, um na Austrália, né? E a maior parte daquele que eu falei, que é o de frota própria, né? O modelo mais Zipcar. O modelo de peer-to-peer, nós somos um dos maiores hoje no mundo. Então, a gente tem hoje só aplicativo, né? É feito tudo pelo aplicativo, você pode buscar os carros no mapa, ou por lista, filtros, calendário, todo o chat rating. Então, hoje já é possível, né, e faz todo o contrato de locação pelo aplicativo, né? Tanto o usuário assina no celular do proprietário, garantindo as condições de combustível, limpeza, se tem avarias ou não. Tudo isso é documentado e assina com o dedo pelo nosso aplicativo. Então, com isso é feito um contrato de locação. Então, hoje isso já é uma realidade de pessoa para pessoa, assim como de B2C, pequenas empresas para pessoas físicas. E a gente está lançando agora, talvez alguns de vocês tenham recebido, que a gente mandou uma pesquisa para 15 mil empresas, a gente está fazendo um piloto de B2B, de car sharing. Então, a ideia é conectar empresas que estão com uma frota ociosa para outra empresa que esteja próxima, e que aí você ganhe, né, uma otimização. Tem os desafios, que tem que ser carro não adesivado, né, tem que ter um seguro ainda, porque as nossas seguradoras exigem que os carros tenham seguro para isentar de uma vistoria, mas a gente vai evoluindo ao longo desse ano para poder melhorar. Mas a ideia é que só empresas vejam carro de empresas, ok? Então, isso foi a única propaganda que eu vou fazer aqui. E aqui a gente fez um piloto para a Toyota, foi lançado no Salão do Automóvel em novembro do ano passado. O presidente da Toyota falou da gente. Nós também, além de termos o aplicativo, que é o Marketplace, conectando, a gente faz todo o antifraude, a gente usa mais de 50 variáveis, a gente tem um sistema muito rigoroso em que a gente não aprova aí mais de 50% dos usuários. Então, a gente tem toda uma série de integrações, além de análise de risco, porque a demanda e a oferta está muito desequilibrada hoje no Brasil, né? Então, a gente precisa ter esse rigor, porque eu acho que todo mundo aqui promete, nossa, né, que medo, vou alugar meu carro para alguém. Então, a gente tem que transmitir essa segurança, né? É algo que é core. Então, além de a gente fazer todo o aplicativo, a gente tem um hardware de sistema de abertura e fechamento de carros não invasivo. E a gente está pilotando isso com a Toyota. Então, hoje, os funcionários da Toyota, eles abrem e fecham o carro da Toyota pelo nosso aplicativo. Tem até 86 lá, não sei se o povo conhece, FJ Cruise. E isso a gente está rodando, então, desde novembro, é um piloto. Esse produto nosso ainda não está pronto, escalável, mas, em breve, a gente deve lançar para outras empresas. Ok? Então, é um exemplo, e esse tipo de iniciativa existe em várias outras empresas no Brasil, fazendo pequenos pilotos com outras startups, etc. A MUBI, né, eu acho que ela é um grande diferencial pela questão do peer-to-peer e a gente poder introduzir outros produtos como esse, né? Então, eu acho que a ideia aqui hoje,
né? Aqui um pouco mostrando os números. Mais do que tudo, é mostrar mais uma iniciativa, reforçando das palestras anteriores, que o Brasil ele é um grande polo de inovação em mobilidade, né? Já se provou. O primeiro unicórnio foi de mobilidade. Esse aqui é um exemplo de mapeamento de startups em mobilidade. E aí, daqui a pouco, né, a Grow já é também a RAP. Então, por quê? Eu acho que o Brasil é um país de dificuldades geográficas, de infraestrutura, que nos força a sermos inovadores para pensar em alternativas de custo, de segurança e tudo mais. E isso juntando a abertura do brasileiro, né? Então, como eu disse, hoje já é uma realidade. A gente já realiza ali locações no Brasil todo. E no início eu sabia o nome de todo mundo, né, gente? Agora é muito bom você ver, nossa, que legal. E as pessoas se alugam, elas se falam, e a coisa acontece sem a gente precisar interferir. A gente faz realmente todo o processo depois de onboarding, curadoria, a gente cuida das multas, cuida das questões de pequenas avarias, acionamento do seguro, se necessário. Mas é algo que já está acontecendo no Brasil. Então, acho que a ideia, agradeço a oportunidade de estar vindo compartilhar com vocês. Car sharing, eu acredito que sim, é uma das grandes disrupções que vão acontecer. Exatamente qual o formato, né? A gente não sabe o que vai predominar, mas o peer-to-peer, eu digo que faz todo sentido exatamente por isso, né? A gente ajuda e até tem impacto social, gerando renda para pessoas físicas. Então, é isso. Obrigada. Obrigada, Pana.